Olá, boa noite a todos. O Jornal da Guará está no ar e você vai ver na edição desta terça-feira, 10 de julho. Polêmica. Semar e Caixa Econômica não se entendem e contas de energia podem deixar de ser pagas nas casas lotéricas. Aguaceiro na pista provocado por rompimento acidental de adutora antiga, corta viaduto de Bacabelha e assusta motoristas. Debate realizado em São Luís promove discussão sobre abuso e violência infantil. Veja também a movimentação política na Câmara e na Assembleia. E o espetáculo circense que está levando alegria à garotada na temporada de férias. Agora, no Jornal da Guará. O levantamento do IBGE aponta que o Maranhão tem 76% de sua população formada por negros. Significa dizer que quase 8 em cada 10 maranhenses têm ascendência africana. Só que a representatividade dessa população na política é inversamente proporcional a essa maioria. Na Assembleia Legislativa conta-se um parlamentar negro. E essa discrepância se faz presente na hora dessa população se sentir protegida ou representada com acesso a direitos. Em São Luís, especialistas debatem na Semana Nacional de Promoção da Igualdade Racial alternativas para reduzir essa situação, como vamos ver na reportagem de Raíssa Oliveira. Você acha que ainda existe racismo no Brasil? Com certeza, existe sim. A maioria das pessoas são racistas. Ainda mais que quando a gente é vendedor ambulante, tem uns que acham, quando tem a pele escura, negro, não acabou o racismo do Brasil. Existe. O Leonardo também acredita que sim. Ele acredita que o racismo ainda é muito forte no Brasil e já sofreu na pele esse tipo de situação. Quando eu trabalhava como auxiliar administrativo em um hospital aqui em São Luís, e uma determinada pessoa chegou e porque atrasou o exame em alguns minutos, ele começou a me xingar na frente de todos, chamando de macaco, de preto, salariado, um monte de coisa. Então foi bem complicado, bem difícil. E eles não são os únicos a perceberem essa realidade. Segundo o levantamento do IBOPE, feito no ano passado, 46% dos brasileiros já relataram ter feito ou ouvido alguma declaração racista. Mas nessa mesma população, apenas 17% assumiu ter praticado algum ato discriminatório contra pessoas por conta da cor da pele. Para muita gente, faltam políticas que garantam acesso à população negra a condições iguais de trabalho e cidadania. O assunto é tão polêmico que, em Brasília, uma audiência pública discutiu a falta de representatividade dos negros na política brasileira. Um cenário que se repete por aqui. Aqui no Maranhão, esta realidade não é diferente. Na Assembleia Legislativa, dos 42 parlamentares, apenas um é negro. Já na Câmara, dos 31 vereadores, 8 são negros. Esta baixa representatividade é um dos principais temas da Semana Nacional da Promoção da Igualdade Racial, que teve início hoje em São Luís. A Semana da Igualdade Racial vai discutir o tema e ampliar o debate para questões como o genocídio de jovens negros. Segundo a Unesco, um jovem negro tem 3 vezes mais chances de morrer do que um jovem branco no Nordeste do Brasil. No Maranhão, a cidade de São José de Ribamar tem o segundo maior índice de morte e violência entre jovens negros. Ainda falando sobre essa questão de representatividade, para além desses números que foram apresentados aí na reportagem, a ONU, a Organização das Nações Unidas, já havia chamado a atenção do Brasil porque o governo federal não tinha, em 2016, na gestão do atual presidente Michel Temer, negros no primeiro escalão. Depois disso, houve a nomeação da ministra de Direitos Humanos, que foi demitida em fevereiro deste ano, e agora, dos 29 ministros do governo Temer, nenhum é negro. Ao contrário do que existe com os partidos, que devem preencher a cota mínima de 30% das vagas para as mulheres concorrerem, isso não acontece com os negros. Por falar em eleições, o Tribunal Superior Eleitoral realizou uma reunião em que determinou orientações aos veículos de comunicação interessados em divulgar os resultados das eleições deste ano. Os dados vão ser gerados diretamente pelo TSE e vão possibilitar que emissoras de TV e portais de internet possam informar os votos recebidos por cada candidato em tempo real assim que terminar o processo eleitoral. O primeiro turno das eleições acontece no próximo dia 7 de outubro. Até as eleições chegarem,
Os trabalhos vão continuar em banho-maria entre os políticos. Uma prévia disso aconteceu durante todo o mês de junho, quando os parlamentares, mobilizados pela Copa do Mundo, tanto na Assembleia Legislativa quanto na Câmara Municipal de São Luís, deixaram de mão as sessões e quase não houve debate e tampouco votações. Hoje isso foi um pouquinho diferente. Na Câmara houve sessão e os vereadores se apressaram em acelerar a pauta que estava trancada. Em junho, só 5 sessões foram realizadas e a previsão é de que amanhã aconteça a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Tudo para dar tempo de entrar em recesso na semana que vem. Houve a cobrança por parte do vereador Francisco Carvalho de explicações sobre como a prefeitura gastou o empréstimo de 350 milhões de reais contraído pelo município. Na Assembleia, a sessão foi rápida. O deputado Roberto Costa voltou a fazer denúncias contra a antiga gestão da prefeitura de Bacabal. Além disso, houve uma sessão solene em homenagem ao embaixador de Israel. Olha só, para encerrar a pauta eleições, informação importante aos eleitores do município de Bacabal. As eleições para prefeito foram confirmadas para outubro. O repórter Hugo Reis tem detalhes dessa informação. Hugo, muito boa noite para você. A decisão foi do Tribunal Superior Eleitoral, não é isso? Olá, Pascoal. Boa noite a você, boa noite a todos. Isso mesmo, novas eleições confirmadas em Bacabal para o mês de outubro. A decisão foi tomada pelo Tribunal Superior Eleitoral, conforme a sugestão do TRE do Maranhão. Segundo o que diz o presidente do TRE, o desembargador Ricardo do Ailib, a instituição garante a economia de custos por aproveitar toda a logística utilizada no primeiro turno das eleições de 2018. Importante destacar que esta nova eleição para o cargo de prefeito e vice-prefeito acontece devido ao reconhecimento da ilegalidade de José Vieira, eleito em 2016 para prefeito de Bacabal. As sanções da pena foram condenação por improbidade, suspensão dos direitos políticos, ato doloso de improbidade, lesão ao patrimônio público e também o enriquecimento ilícito. A inegibilidade do candidato Zé Vieira ao cargo de prefeito de Bacabal foi reconhecido em 16 de março de 2017 pelos membros do Tribunal Regional. Pascoal. Hugo Reis, muito obrigado por suas informações. Boa noite, até amanhã. Não tem muito tempo, você deve lembrar que foi inaugurado na BR-135 o viaduto lá da cidade de Bacabeira, né? Mais precisamente no dia 19 de março. E olha que era a época das chuvas, né? Muito comuns neste período na região norte do estado. Mas hoje começou a circular na internet um vídeo nas redes sociais do estrago provocado por um aguaceiro, mas que não foi de chuva não, olha só. No flagrante é possível ver a água destruindo o calçamento e passando por baixo do viaduto, assustando aí aos moradores e deixando preocupados os motoristas que passam por ali. Que coisa, né? Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, o DENIT, a situação foi provocada pelo rompimento de um trecho da adutora e que, apesar dessas imagens que vimos aí, não há risco para o viaduto. A CAEMA, por sua vez, confirmou que houve o rompimento acidental de um tubo de ferro fundido da antiga adutora do sistema Italuís, próximo ao viaduto de Bacabeira. Equipes estão no local averiguando a situação para tomar as providências necessárias para o conserto do equipamento no menor espaço de tempo possível. A Justiça confirmou a condenação do empresário Hassan Yusuf a 4 anos e 6 meses de prisão por sonegação fiscal. A fraude foi cometida entre os anos de 1994 e 2006 e causou um prejuízo de, olha só, R$ 14.073.916,56 aos cofres públicos. Em valores atualizados, a dívida é de mais de R$ 19.195.000. O imposto devido foi comprovado em 25 autos de infração. A sentença é da juíza Oriana Gomes, titular da 8ª Vara Criminal de Crimes contra a Ordem Tributária do Tribunal de Justiça do Maranhão. Agora os números do mercado financeiro.
A Bolsa de Valores caiu 0,2%, fechando a terça-feira a 74.862 pontos. O dólar teve baixa de 1,74%, cotado a R$ 3,79. A baixa do euro foi de 1,96%, fechando o dia a R$ 4,46. A gente volta a seguir com mais informações no Jornal da Guará para você.